você vai umas perguntas e outras respostas que não necessariamente Coisa muito clara né? e isso passa para a comunidade de um jeito que gera todo esse engajamento. Isso aí é crença, isso aí é fé, isso aí é teologia. Muito bem, começamos mais um Educação Cast, esse podcast da IBAB e no seu Ministério Educacional Andragógico, que carinhosamente conhecemos como IBAB Educação. É um prazer estar com vocês aqui e antes de darmos o REC, estava conversando aqui com a nossa convidada, que é a pastora, quiçá Bispa Roseni. Não é verdade, Rô? Como você está? Está bem? Eu estou bem, a Roseni está ótima. A bispa e a pastora também estão bem. Mas foi piadinha interna, depois nos comentários coloca aí o que foi essa piada, tal, a gente pode até responder. Mas quero dar as boas-vindas também para o meu parceiro de bancada ou de mesa amarela, o meu amigo Edu, o Eduardo Fetterman. Edu, como você está? Tô bem, graças a Deus, bom estar de volta. Na temporada passada, seu filho ainda não tinha nascido. Ainda o Lucas está nascido. bem? O Lucas está ótimo, 2 meses de pura alegria e choro. Ótimo. Por isso de algumas olheiras. Exatamente. A maquiagem não deu conta Na pós-produção a gente resolve isso. A gente faz, exato. Sensacional. Mas, gente, é uma alegria estar aqui com vocês, com os meus convidados e parceiros e amigos. Tem uma equipe maravilhosa com a gente aqui. O Diegão, o Pina também aqui. Muito obrigado por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem conosco. E, pessoal, para você que está chegando agora nesse episódio, provavelmente você já visualizou aqui no nosso canal do YouTube as nossas playlists. E uma das mais importantes que a gente começou a sonhar desde o ano passado, por conta de uma demanda da nossa comunidade, é a playlist chamada Comunidade. Por quê? A cada bimestre, o trimestre, a gente tem aqui a chegada de novos irmãos e irmãs, né, que escolhem a IBAB como a sua comunidade de fé, e é um volume muito grande de irmãos e irmãs, e não necessariamente todos os dias eles estão aqui conosco, e por conta disso, é muito difícil conhecer nos detalhes quais os pastores, as pastoras, os ministros e as ministras. E a gente teve a ideia, que não é tão inovadora assim, mas foi apresentar os ministros, as ministras, pastores e pastoras e também os seus ministérios. E aí na playlist a gente começou com a Silvia Kivitz, falando um pouco também da campanha de Natal do ano passado, depois veio o pastor Ed René Kivitz e alguns dos nossos pastores e chegamos em uma das nossas pastoras agora. Então nessa segunda temporada, porque vamos disponibilizar esse episódio a partir agora do segundo semestre, nós temos aqui a querida Roseni. Brinquei com vocês e com a Rô, né, chamando ela de pastora e bispa. Na prática pastoral, de fato, ela é a nossa pastora bispa. Aí foi a brincadeira que ela voltou para nós aqui, né? Mas de fato a pastoralidade da Rô nos abençoa muito e hoje nós teremos o prazer de conhecer um pouco quem é a Roseni, o seu ministério que tanto nos abençoa e abençoa, pessoal, olha só, não somente a IBAB, extrapola o ser IBAB e você precisa conhecer essa querida irmã que também é uma presbítera aqui do nosso corpo presbiteral na comunidade. Roseni, como que você chega aqui para o nosso papo? Como você está, minha irmã? Então, primeiro eu gostaria de dar boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, não sei quando eles vão estar prestigiando esse trabalho, mas eu queria dizer que eu estou muito feliz, muito agradecida por essa oportunidade. E, como eu estava falando um pouquinho antes também, eu estava até com vergonha da minha ansiedade para estar com vocês. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de estar sendo conhecida um pouquinho mais por esse público tão especial. Legal, Rô. Então, já para a primeira pergunta para a gente fazer esse esquenta, conta um pouquinho como você chegou aqui, como é a sua história na verdade, Rô, porque você está para além também da IBAB. Você tem muitos contatos em outros países, mas quem é a Roseni? Explique para a gente quem é a Roseni. A Roseni está no processo de se conhecer como uma filha amada de Deus. Eu comecei minha vida cristã bem novinha. Eu conheci o Senhor
me converti, como nós dizíamos naquela época, com 6 aninhos de idade. E foram missionários americanos que me levaram a Jesus. E eu me apaixonei por Jesus. Eu não tinha... Meu pai já tinha saído de casa quando tinha 4 aninhos. E minha mãe era uma mulher que amava Deus, que não tinha nem possibilidade de não ir para um domingo na igreja. Então nós íamos todas as semanas, nas quartas, reunião de oração, uma vez por mês, reunião das senhoras. Eu já ia com 6 aninhos, reunião das senhoras. E no domingo, de manhã, ensaio do coro à tarde e culto vespertino, como nós dizíamos. E isso também me levou a ter um certo... os missionários me olharam com olhos diferentes, né? E eles não sabiam que a minha dedicação não era só porque eu amava Jesus, é porque eu não tinha pai. E ela tinha uma figura parental para mim, né? Um homem altão, loirão, de olhos azuis, que eu chamava de pai espiritual. E esse pai, me lembro que lá para os 12 aninhos, ele precisava de alguém para ajudar na casa dele. E os meus pais tinham dado a melhor educação que eu pude ter, para não trabalhar na casa de ninguém, porque minha mãe era empregada doméstica. E meus pais não concordavam em nada, mas eles concordavam sobre a minha educação, tinha que ser a melhor. Então, eu me lembro de ter pedido: pai, eu queria muito ajudar, porque eles precisam. Meu pai falou: olha, um pouquinho só, né? Porque você vai estudar e você não vai ajudar ninguém. E eu diria, queridos, que aquele tempo, indo para aquela casa, com aquele pai John Swedberg, era o nome dele. A esposa era Karen Swedberg. E tinha Marcos, Joel e Daniel. Foi quando eu entendi o que era uma família. Foi quando eu entendi o que era uma família. E aquele tempo foi muito precioso. Eu me lembro que o pastor João começou a me discipular também. E ele falou: Roseni, precisa obedecer os pais. Eu falei: mas meu pai saiu de casa, assim, o pai que eu tenho é mais o Senhor. Ele falou assim: não, você tem pai. Você tem um pai biológico, tem uma figura especial, você tem. E ele também falou: olha, é importante a leitura da Bíblia, né? Eu tinha já uns 11, 12 aninhos nessa época, e eu falei: tá. Aí meu pai tinha dado uma máquina de datilografar naquela época, sabe? E eu comecei... Depois a gente precisa colocar uma notinha aqui e explicar, porque hoje é tudo no exatamente, telefone. Exatamente. E eu me lembro que ele falou: olha, você lê a Bíblia e você faz um pequeno resumo do que você leu, do capítulo que você leu. Isso provavelmente aos 12 aninhos. E eu, mais uma vez, eu não sei se era somente amor à palavra de Deus, mas eu sabia que era muito respeito para esse homem de Deus que estava no lugar de pai para mim. Então eu comecei a fazer. Eu li o capítulo e datilografava um resuminho, tinham 3 perguntas. O que mais me marcou nesse texto, o que eu não entendi no texto e como posso mudar minha vida através desse texto. 3 perguntinhas. Aí eu me lembro que um ano e meio depois, eu cheguei no escritório dele, toda feliz. Pastor João, terminei. Né? Uma caixa cheia de papel. Eu falei assim: mas terminou o quê? Eu falei: a Bíblia. Ele falou assim: mas como assim? Eu falei: o senhor não falou para eu ler um capítulo? Terminei ontem à noite. E foi tão interessante essa experiência, queridos, porque eu creio que é uma experiência que me define. O fato de ir sozinha fazer aquilo, como eu disse mais uma vez, por amor. Acho que no começo eu comecei a fazer porque eu respeitava o pastor John, né, que era um pai. Mas depois eu me apaixonei por Jesus e pela Bíblia. Se apropriou disso. Me apropriei disso, né? Tem uns papeizinhos ainda guardadinhos. Tem mesmo? Tenho, guardadinhos, sabe? Com a bendita máquina, sabe? Mal datilografado, muito mal, porque eu não sabia ainda fazer direitinho. Mas eu acho que isso é uma experiência que me abençoou muito. Depois disso, então, outros missionários que o pastor John conhecia, queria que alguém assumisse o papel de liderança musical na nossa comunidade, né, que fazia algumas igrejas. E então eles falaram que eu seria a pessoa, porque na época eu já falava inglês, eu estudava um pouquinho de piano, então me deram o meu contato para esse. Agora era Daryl Howarth, segundo a família de pais, vamos dizer assim. E esse Daryl Howarth foi falar com minha mãe. Falou: olha, existe essa possibilidade de levá-la para os Estados Unidos, e queria saber a opinião da senhora. Toda essa
primeira experiência foi aqui no Brasil. Tudo no Brasil, Tá. no Brasil. Osasco, primeira igreja Batista, no Jardim de Abril. Aí, nessa segunda, eu ainda estava nessa igreja, do Jardim de Abril. E eu me lembro que aí eu já estava no segundo ano do seminário, no segundo e terceiro ano do seminário. Eu tinha terminado lá o colegial técnico, porque na minha ideia eu queria ser missionária na África. Até porque você teve essa influência desse seu pai espiritual, que era missionário. Que era missionário. Então, eu entendia que se eu não chegasse na faculdade, pelo menos no estudo técnico de análises clínicas, ia ajudar na África. Então, eu me lembro, fiz os 4 anos, aí eu fiz os 2 primeiros anos de seminário, Seminário Batista Regular. Era na esquina da São João com a Ipiranga, 7º andar. E aí foi quando esse missionário falou, olha, tem essa possibilidade de ir para os Estados Unidos, só que tem que passar um tempinho no ministério que eu tenho em Juazeiro do Norte. Olha. Ele era missionário em Juazeiro do Norte, no Ceará. Então, eu teria terminado o 3º ano, iria para lá e ficasse 1 ano lá e depois iria para os Estados Unidos. E ele foi falar com minha mãe se tinha essa possibilidade, né, de eu estudar fora. E eu falei assim, com certeza. Mas aí tinha uma questão. Eu tinha uma questão porque, assim, minha mãe tinha trabalhado como empregada durante todos esses anos, desde os 4 aninhos de idade, e agora eu tinha 14, 15, 16, 17, 18 anos. Estava com 18 anos. Então, na minha cabeça, estava na época de eu trabalhar, para que minha mãe pudesse descansar um pouco. Então, eu me lembro falando para ela, não, acho que não é da vontade de Deus que eu faça um negócio desse, porque agora... Quem vai ficar com a senhora? Quem vai ficar com a senhora? Eu sou filha única. Eles já separados. Eu nunca me esqueço. Ela olhando para mim e falou assim, filha, você não acha que Deus tem capacidade de cuidar de mim? Poxa vida. Nossa. Se Deus está abrindo essa porta, você vai. Você vai. E isso é tão lindo, porque é uma senhora semi-analfabeta que nunca... exigiu de mim fidelidade a dar de volta o que ela e o meu pai deram. E você, sendo introduzida na arte da teologia, concebeu que não era a vontade de Deus e sua mãe foi usada para mostrar que a vontade de Deus era aquela de vocês. E ainda deu essa bronca. Você não acha que Deus é capaz de cuidar de mim? Na rua. Falei, então tá, né? Então tá. Então vai eu para Juazeiro do Norte, fazer o último ano de seminário. Aí nessas alturas eu tinha que estudar 10 horas semanais de piano, porque eu tinha que fazer era a ideia para fazer um outro bacharelado em música. Ele queria que eu fizesse um mestrado, esses missionários. Então, treinei e eu diria que eu me tornei adulta em Juazeiro do Norte do Ceará. Olha isso. Aquela experiência, nossa, até me comove. Aquela experiência com aquele povo lindo do Ceará. Porque eu era moça de São Paulo. Eu sabia piano, sabia inglês. Eu era cuidada por esse missionário americano. Então eles me receberam como se eu fosse um negócio assim. O amor deles, o olhar do cearense me abençoou muito. Então, eu estudei os próximos 2 anos, eu era responsável pelo dormitório. Olha que chique. Eu era responsável pelo dormitório. E é muito interessante, porque eu saí daqui com esses 18 aninhos, mais ou menos, mas, assim, totalmente menina. Minha mãe, eu sou filha única, minha mãe enrolava o meu cabelo, minha mãe que cuidava de mim. De repente eu tô lá, me olham como adulta, então eu assumo o papel de adulta. Tendo que fazer por você mesmo. Tendo que fazer por mim mesmo. E eu diria que aquele Seminário Batista do Cariri era o nome. Aquele tempo lá, foram 3 anos que eu passei lá. Era regime internato. Porque se você estava cuidando, então, do... Isso. Era internato. Então, eu aprendi a comer as coisas... Minha mãe era baiana, mas eu fui muito criada como paulistana. Meu pai falava, filha, você não é paulista, você é paulistana. Porra, meu. Né? Então, eu falei, deve ser um negócio chique, né? Deve ser paulistana. Mas sabe a conclusão que eu tenho, queridos? Filho de baiano é baiano. Não importa se nasceu nos Estados Unidos. Não tem aquele jeito e tudo mais. Então, eu me encontrei ali no Ceará com aquele povo lindo. Aí recebi o tal do documento que eu precisava e fui, então, para os Estados Unidos. Eu não sei a minha matemática muito bem aqui, não, mas é isso mesmo, 18, 19, 20. Eu cheguei lá com 22 anos de idade.
Fiquei os anos, terminei o colegial aqui, e depois fiz os 3 anos no Sebasp, São Paulo, e mais 2 anos no Ceará, e 1 ano eu fui professora lá. Meu 3º ano eu fui professora, ajudei. Antes de ir para os Estados Unidos? Isso. Eu lecionei música. Aí então cheguei lá aos 22 anos. E aí eu fiquei... Aí, então, eu tinha que fazer... Tinha um pequeno detalhe, queridos. Olha só, Deus tem um senso de humor. Porque eles queriam que eu fizesse música. Era o que está no coração do missionário. E a razão que eu fui foi porque 3 outros alunos brasileiros foram e entenderam que iam ficar lá nos Estados Unidos. Não voltaram para fazer o ministério. Tá. Aqui tinham... Esse era o acordo de você ir, mas tinha que voltar. Tinha que voltar. Tá. Né? Então, e era um acordo que é um acordo moral. Né? Eu podia também até ficar, mas era um acordo moral. Então, e era música. Só que meu coração sempre teve na teologia e na educação. Tá. Eu não era dotado em música. Aquelas 10 horas semanais para treinar a música era um sufoco. As escalas, ideias. Porque a gente ainda nunca viu o ar da aqui, graça da irmã cantar pra gente aqui. Imaginando aqui, Então, mas Pois se teve a introdução aí, nos mostrem algum dia aí. Fala com a Marcena aí para abrir um espaço. Botar na escala, né? Então, pelo amor. Edu, querido, vai ficar só na imaginação, porque realmente eu não sou boa nessa área. Eu acredito que foi o que Deus forjou, sabe? Porque, olha, pensa a situação. Eu, assim, né, fazendo música nos Estados Unidos, né? Todo mundo esperava aquele prodígio, né? Daquela mulher brasileira. E eu chegava, fazia aquela coisa que morria. Mas eu entendi que era para fazer o melhor. Então, como eles queriam que eu fizesse um mestrado em música, eu tinha que fazer um outro bacharelado, porque eu saí daqui com um bacharelado em educação cristã. Então, como me deram assim o tempo todo, eu era estudante de tempo integral. Profissão estudante. Profissão estudante, o que é uma coisa nova para mim no Brasil, né? No Sebasp eu trabalhava durante o dia, estudava à noite. Também lá no Seminário do Cariri, apesar de ser o regime integral, mas eu também trabalhava no dormitório, era responsável. De repente, me dão 8 horas de estudo. Então, o bacharelado de 4 anos eu fiz em 2. Eles reconheceram algumas matérias que eu fiz no seminário aqui. Eliminou isso aí. Eliminei, então terminei o tal do bacharelado. Aí me mandaram, era uma escola pequenininha, agora chama Masters College. 300 alunos mais ou menos. Aí eu recebo, então, essa bolsa de estudos para ir para Biola, que é a universidade maior, de 3, 4 mil alunos na época, para fazer o tal do mestrado. Só que não rola. Por quê? Não rolou? Porque não era a minha área. Porque era da música. Era da música. Entendi. E tinham pessoas assim muito capacitadas. Mas, enquanto eu estava tentando fazer o tal do mestrado em música, eu fui para o Talbot, para a escola teológica. E comecei a fazer educação cristã, um mestrado. Quando, depois de 1 ano que eles descobriram que eu tinha muita dificuldade, eu tinha metade do meu mestrado em educação cristã. Olha isso. Você, hein? Não que nada. Qualquer um de nós brasileiros que trabalha e estuda, quando a gente chega num lugar que você só tem que estudar, você estuda, não é mesmo? Então, aí... eu liguei para o missionário, eu falei, olha, na verdade não, a escola entrou em contato com o missionário, olha que humilhante. Falou, olha, ela... pegaram. Ela não é boa nessa área, sabe? Não tem alguma possibilidade dela mudar, sabe? Por incrível que pareça, ela já está na escola de teologia, Talbot, que tal? E assim foi, E deixa eu contar uma coisa muito legal nesse período. Quando eu estava tentando fazer, então, mestrado em música, eu conheci uma igrejinha muito simples, chamada Lord's Grace, bem pertinho. A escola era em La Mirada, e essa igreja, era um pouquinho mais distante. E eles precisavam de um regente de coral, uma regente de coral. E eu acabei indo para lá, sabe, fazendo minha regência, alguma coisa, porque a minha área na faculdade de música era regência, né? Não tocava direito, não cantava direito, vai reger. Desculpe os regentes, tá bom, pessoal querido? E isso foi muito interessante, porque
eu tinha tentado fazer estágio numa igreja americana, muito rica, muito boa no lugar onde eu estava. E eles descobriram que eu não tinha muito talento também. A palavra foi. Então, eles falaram, não, você não pode continuar o estágio aqui. E essa outra igreja, pequenininha, me aceitou para fazer o estágio. E eu cheguei lá e falei, aqui não vai rolar nada financeiramente falando. Uma igreja simples desta, a outra era grandona, ia me ajudar com as despesas, mas essa não. Quando eu saí de lá, era uma igreja de pessoas que tinham saído da Holanda, eram indonesianos, mas a Holanda tinha o controle daquela região durante muitos anos. Só que na Segunda Guerra eles foram para os Estados Unidos. Então eles eram indonesianos, holandeses. E um senhor de estatura média, moreninho, me deu um papelzinho naquela quarta-feira à noite. Eu falei, um papelzinho, né? Cheguei em casa, cheguei no dormitório de Bayonne, lá abri e falei, era uma nota de $100. Eu nunca tinha visto uma nota de $100. Tinha visto 5, sabe? Mas 5, mas 100 não. Falei, nossa, $100. Para fazer uma longa história curta, foi a igreja que cuidou de mim os 10 anos que eu fiquei nos Estados Unidos. É a igreja que é minha agora. Quando eu me casei, foi o pastor que veio no Brasil e me levou ao altar. Aquela igreja simplesinha de indonesianos. Simplicidade, que me abençoou. Essa graça maravilhosa. Que coisa linda, sabe? Graças a Deus. Todas as perdas, né, de não conseguir fazer o mestrado em música e mudar de faculdade, da igreja americana, falar, não, ela não é boa o suficiente. A boa mão teve comigo, a boa mão de Deus teve comigo, e essa igreja cuidou de mim. Então, essa é a história da Roseni nesses primeiros passos, né? Isto. Que bonito, Rô. Eu lembro de algumas coisas que você já contou pra gente no presbitério, no corpo ministerial também, mas na riqueza desses detalhes, não sabia dessa nota de $100, esses detalhes foram importantíssimos. Coisa linda, coisa linda. É assim, Deus lembrando, filha, eu ainda te amo, apesar de você não ser boa em música. E sabe, posso fazer um comentário aqui, queridos? Sim. Eu acredito que Deus está forjando a questão do caráter nesse período. Porque estar lá, um grupo... Eu amo os norte-americanos, eles são queridos, mas eu entendo também que tem um olhar diferente para um latino. Tem um olhar diferente para um latino. Então, estar lá sem fazer bem o que supostamente eu ia fazer, e aquele olhar forjou misericórdia e humildade. Eu acho que forjou. Era importante eu não ser boa naquele negócio. Para não se achar. Para não se achar. É uma possível leitura, exatamente. Sensacional. Um bom olhar. Muito bem, Rô. E aí você concluiu seus estudos, voltou para o Brasil. Isso. Aí foi assim, então eu acabei fazendo o mestrado em educação cristã. E enquanto eu estava fazendo educação religiosa, eu me interessei muito por culturas. Por missões. E a razão que eu me interessei foi o seguinte: existiam regras, existiam leituras não ditas. Por exemplo, o norte-americano é bem voltado ao tempo. O tempo linear deles é muito importante. Então, o jantar para eles é às 6, se você é convidado, às 9 você vai embora, né? Então, tudo era muito time-oriented, o cronológico. E nós somos, tinha vindo do Nordeste, que é muito mais event, né? O evento era importante. Então, são 3 aspectos que me machucaram, né, na cultura, vivendo lá. Era o tempo, para nós latinos, sermos vulneráveis é uma coisa legal, né? A gente se abraça, a gente fala das nossas questões, e para eles é uma fraqueza. Não pode, né? Assim, né? O educado é assim, te cumprimentar assim, né? Assim, é feio chegar muito perto. Então eu falei, mas e aí? Só que a minha vida toda tinha esses valores. De repente eu estou num lugar em que eu
inconscientemente adoto tudo isso para sobreviver. O brasileiro é muito esperto. A gente sabe, a se gente adaptando. faz o que tem que fazer. Claro. Só que eu estava me perdendo de mim mesmo. Então eu falei, deixa eu procurar alguma coisa aqui para me achar. Então eu fui para missões. O pessoal de missões era um povo que entendia culturas. O pessoal da faculdade... Apologia, tudo isso, né? O pessoal da faculdade teológica, não. Eles entendiam de Bíblia. Mas o pessoal de missões, eles entendiam de gente. Olha isso. Então, eu fui tirando tudo quanto era matéria aqui da teologia que eu queria fazer, sabe, do seminário, mas eu tirei tudo que eu pude, sabe, de assuntos interculturais, missiologia. Só que acabei me formando também. Tem mais essa no seu histórico. Tem mais isso, porque é tão lindo. As pessoas falam, não, mas que legal. Eu falei, não, eu estou sobrevivendo. Tá vendo como o podcast é importante? Nossa, Não sensacional. sabia disso. Pois é, Né? exatamente. Então, me formei então, tirei um outro mestrado em assuntos interculturais. Né? E aí eu queria fazer o meu mestrado, queria fazer um mestrado nisso. Só que eu já tinha o mestrado em teologia, em educação cristã. Então, eu vim para o Brasil e quando eu voltei, eles não aceitaram mais eu fazer outro mestrado. Então, eu acabei começando um doutorado, sabe? Só que essa faculdade, eu queria escrever minha dissertação em português. E não tinha nenhum Para defender o pra que defender. você... Aham. Aí eu fui para Fuller, Em Pasadena. em Pasadena, sabe? Aí eu comecei a escrever, mas eu já estava lá há quase 10 anos. Eu falei, acho que eu vou me estragar se eu ficar tanto tempo aqui. Então, acabei fazendo um THM, que é Teologia da Missiologia. Nossa, então você passou pelo Fuller, irmão? Passei, meu irmão. Meus grandes amigos, Antônio Carlos Barro, Jorge Barro, tem também Marcos Horizon, todos eles foram filhos do Fuller, Sim. que são hoje líderes e professores lá da Faculdade Teológica lindo. Sul-Americana. Não é lindo isso? Porque o que eu senti... Veja, a primeira escola, respeitosamente, querido, com os batistas regulares, graças a Deus. Mas se eu ficasse só naquilo, eu não teria a honra de estar na IBAB. Eu tenho certeza Caramba, que olha não. isso, Edu. Você passou pelo Fuller, Pelo irmão. Fuller, pelo privilégio. E eles foram nessa faculdade, então, a missiologia urbana, Sim. que é uma das marcas da FTSA, é da mesma do escola que Fuller. Com vocês. certeza, com certeza. Até me arrupeia, como Olha diz a aí. história. A graça de Deus. A graça de Deus, né? Indo para fazer um negócio que não tinha nada a ver comigo, que era música. Mas eu fui, enfiei as caras. Deus, pela misericórdia dele, cuidou de mim para eu fazer de fato o que estava no meu coração. Sensacional, Rô. Sensacional. Por isso que tem que ser bispa mesmo. Não tem como, não tem Cara, com um currículo desse aí, não Edu, tem como, mano. pelo amor, cara, pelo Não tem amor. como, tem que respeitar muito. Pelo amor. Rô, você falou, beleza, se você não tivesse trilhado esse caminho, você não estaria na IBAB. Não. Então conta pra gente um pouco de como foi sua chegada na IBAB, como você decidiu que IBAB ia ser a sua comunidade de fé, como que foi essa relação aí? Pois é. Eu diria que eu fiquei todos os anos lá, voltei para o Brasil. E aí eu trabalhei em algumas igrejas na área de música. Fui líder de música na Igreja Central de Osasco, e estava na época em Alphaville, ajudando na música e tudo mais. Só que tinha um negócio muito legal aqui chamado MAI. Era o Ministério de Ação e Integração. E eu gostava muito do pessoal. Eu comecei a vir nesse tal de MAI. E eu soube também que essa igreja amava missões, sabe? Então, me chamou muita atenção, porque no MAI eu comecei, era 1999, o MAI distribuía sopa no centro da cidade, porque acho que era inverno. Então eu ia com o pessoal do MAI dessas sopas, eu achava isso tão lindo, porque vinha de um coração era leve. O MAI era leve. Só para situar que o MAI antecede o IBAB adulto. Exatamente, exatamente. É o irmão gêmeo, o pai, o tio do IBAB adulto. Então, eu, na verdade, é interessante que eu não sabia quem era Ed. Mas sabia o que era MAI. Bom demais. Então, eu vim e eu me achei. Me achei. Só que eu era contaminada também
por toda a minha teologia, por todo os títulos que eu tinha. Eu me achava humilde, mas talvez não fosse. Mas talvez não fosse. E eu fui muito acolhida. Eu vejo assim, olha, o pessoal que me acolheu no Ceará, sabe? É o Mai que me acolheu aqui. Sabe? Eu fui acolhida. Essa correlação. Sabe? Eu fui olhada com muito carinho pelo cearense. Quando eu cheguei no Brasil, o Mai cuidou de mim. O Mai olhou para mim. E aí, eu comecei a fazer um bocado de coisa no Mai. Aí eu comecei a ser líder lá no Mai e tal. Só que ninguém me conhecia, né? Da IBAB. E aconteceu... isso aqui é uma partilha, viu, pessoal? Presta atenção. Eu era líder do Mai, só que eu não era membro da IBAB, nem sabia muito bem quem era todo mundo. E acontece algumas coisas assim até hoje, né, Edu? Meio que acontece, Só que o pastor Ed soube. Olha isso. E eu me lembro que teve lá um forró bodó, o pastor Ed falou assim, não pode... Sabe, aqui o IBAB tem muito, como que é? No MAI tem muita gente que é amante, mas não é marido, sabe? Eu falei assim, mas aí, pastor, é que eu trabalho na minha igreja, porque de fato eu recebi um salário lá, mas a minha igreja de fé é a IBAB. Ele falou assim, mas não dá certo não. Olha isso, olha a revelação. Me tirou do negócio. A partir de hoje você não é líder. Eu falei, eita, nós... Nossa, o manda-show me mandou embora. Falou, devo estar nos Estados Unidos de novo. Porque o nosso critério é que tem que ser membro. E aí, dependendo do ministério, tem ali a linha de corte para estar servindo. Exatamente. Como mas fez todo sentido. Mas doeu na época. Mas doeu porque era a minha igreja, de fato. Era o meu ministério. Sabe? E eu olho para trás e agradeço muito a Deus. Porque o que eu fiz? O que eu sempre fiz, né? Fiquei. No sentido de, então, não sou líder, mas eu vou ficar. E eu pensei assim, interessante, é um link que Deus faz, né? No sentido, tá bom, não sou da música, mas vou fazer o meu melhor para fazer música, mesmo que é vergonhoso. Sabe? Então, acho que Deus aí trabalhou de novo a questão da humildade. E aí, dali a um pouquinho... Aí eu também fui esperta, né? Vou ser membro dessa igreja, porque eu amo essa igreja. Né? Essa igreja do Maia, essa igreja... Aí eu conheci o trabalho que a Silvia Kivitz tinha, né? Com ação social. Falei, não, é aqui mesmo, não tem problema. Isso vou fazer a gente direitinho. Tá falando que ano? 2000. 2000. Ano 2000. Ano 2000, 2003, mais ou menos. Eu cheguei aqui em 99, servi no Maia de 2000 até uns 2003, mais ou menos. Aí fui mandado embora em 2003. Aí... Fiz tudo direitinho. Na época, como que era o nome do irmão que fazia novos membros? Eu fiz todas as aulas. Sabe? Eu falei assim, não é que o pastor Ed tinha razão? Como que eu podia servir sem ser membro? Sem compreender o ethos da comunidade? Então, foi muito bom. Em 2005, eu fiquei membro. Sabe? Em 2005 eu fiquei membro e aí o Mai, ainda na época, me convidou para fazer parte da liderança. Aí eu legitimamente fiquei no Mai, que agora é o IBAB adulto. Quer que eu fale como eu cheguei onde eu estou agora? Não, é a próxima pergunta. Tá bom. Mas é isso, assim que eu conheci o IBAB, através do Mai, através do cuidado do pastor Ed para com a comunidade, e aí eu legitimamente, então, me entendi que o meu lugar de ministério era a IBAB. Então, eu parei com as outras igrejas. Não faz sentido trabalhar numa igreja sem membro em outra, né? Deu para fazer as duas coisas juntas. Que legal, muito bom. Muito bom. Então, já emendando com a sua deixa, você chega na IBAB por meio, então, do MAI, que hoje a gente tem aí o IBAB adulto, né? Mas todos aqueles que chegam e te veem, por exemplo, hoje no dia da nossa gravação, hoje é uma quarta-feira. A gente não sabe quando vai subir isso, mas hoje na gravação é a quarta-feira e daqui a pouquinho, em menos de 2 horas aí, a gente vai ter a celebração do CR, né? Do Celebrando a Recuperação. E você é conhecida então, Rô, por ser a líder do Celebrando a Recuperação aqui e também do Brasil. Como que foi a sua caminhada com o CR e o seu envolvimento na liderança nacional desse ministério que faz assim muitas vidas serem recuperadas, libertas? Como foi a sua aproximação depois do MAI encaixando no CR?
Nossa, eu tô pensando aqui, parece uma sessão de terapia. Tô amando essa Eu tô linkando tantas coisas, sabe? E tô chegando a um denominador comum. Porque olha só que interessante. Foi assim. Eu tinha passado por um divórcio em 2000. Na verdade, foi em 93. E aí, no ano de 2000 e pouco, eu fui para os Estados Unidos. Porque aquela igreja americana, Dutch Indonesian, continua sendo uma igreja. Então, eu continuei visitando-os. E eu me lembro que alguém falou, Roseni, tem uma igreja que tem um negócio chamado Celebrando Recuperação. Você quer conhecer? Eu falei, quero. Isso foi em 2005, mais ou menos. E eu me lembro, talvez até um pouquinho antes, eu me lembro de ter ido. Eu falei, gente, que ministério maravilhoso. Isso. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Falei, tem a cara da IBAB. Porque é um ministério que fala da importância de estar em comunidade, sobre amigos espirituais, irmãos espirituais, prestação de contas e confissão. A IBAB é isso, né? Porque, na verdade, a IBAB é uma igreja que fala do Evangelho. O Evangelho é isso, né? Então, não tive dúvida. É muito interessante, porque é um programa no qual nós nos implicamos com as nossas questões. Mas uma pessoa religiosa ainda tinha todas as minhas questões religiosas. Eu não consegui que era para mim. Eu não consegui. Não, eu preciso disso. Não, a minha igreja precisa disso. Tem gente na minha comunidade que precisa. Boa. Interessante, né? Porque é sempre a história, né? Porque o celebrando é para cada um de nós. Não é para um ou para outro. Mas eu, na minha religiosidade, falei, puxa, né? Minha comunidade precisa. E eu me lembro vindo e falando com o pastor Cláudio, falei para o pastor Ed, e foi muito precioso, porque eles entenderam que era para uma psicóloga cuidar, né? E essa irmã, mulher de Deus, e eles deram, então, essa responsabilidade para ela. Fiquei pensando, puxa, mas eu falei no negócio, né? Porque ser irmã, né? Mas a mesma coisa, né? Que Deus fez comigo minha vida toda, pelo que eu tô vendo. Devo ser muito orgulhosa, gente. Devo ser muito orgulhosa. Aí, queridos, a querida irmã, ela não tinha o tempo para cuidar, né? E aí ela falava, Roseni, você pode fazer tal coisa? Pode fazer tal coisa? Eu falei, puxa, mas agora ficou chato, porque eles deram para ela essa responsabilidade. Aí ela estava passando para mim, eu fui lá, falei, irmãos, olha, a irmã não está conseguindo. Aí eu falei assim, então faz você mesmo. Essa foi minha entrada triunfal para o celebrado. Eu não fui escolhida. Isso mais ou menos em que ano que começa o CR aqui? Nosso CR começou em 2008, acredito. 2007, 2008. Então, foi assim minha entrada triunfal. Sabe? Eu não fui escolhida. Sobrou para mim. Sobrou para você. Mas você que teve a ideia inicial, foi lá buscar a matriz. Você que foi conhecer. Exato, né? Mas eu também vejo que aqueles anos, acho que foi um ano mais ou menos, em que essa irmã não conseguia fazer, por causa da agenda dela, era uma psicóloga e tudo mais. Aquele ano também foi um ano que Deus forjou o meu caráter, porque quão fiel eu era, porque eu achei o programa divino, era o Evangelho de Cristo de volta às igrejas, sabe? De dar nome, de falar. Então, naquele período em que essa irmã ficou e que eu fiquei, né, assim, ajudando como ajudante, como estagiária, foi um período muito precioso. Aí, essa irmã... Então, aí, quando ela saiu e eu fiquei, eles falaram, você fica, então fica você mesmo. Foi quando eu fui cuidando de alguns detalhes que eu sabia do programa. Que essa irmã querida nunca tinha tido essa experiência de estar nos Estados Unidos, de ver o programa. Até hoje, nós nos falamos, ela fala, Roseni, você tinha que fazer que você conhecia o negócio, eu não conhecia. E, de uma certa forma, é verdade. Aí foi quando o nosso programa foi também tomando forma. Uma coisa também preciosa na nossa comunidade, que os irmãos sabem, é que nada é divulgado no seu começo, né? Nós semeamos e se vingar, né? Leva-se para o grupo. E o pastor Ed, ele falou assim, olha, agora já é um ministério que a IBAB, alguns anos atrás, que a IBAB nós não temos como não ter. Mas nós começamos bem pequenininho, numa sala. Nossa primeira reunião foi com 20 pessoas. Depois foi aumentando, até nós chegarmos no auditório principal. Agora, a minha
E é o meu coração, é o nosso Celebrando IBAB. Eu amo o Celebrando Brasil, eu agradeço a Deus que tem crescido e o nosso Celebrando... Muitas comunidades no muitas Brasil comunidades tem, né? do Brasil. E muitos deles fazem um estágio aqui, porque é necessário fazer um grupo de passos. Então, e muitos não têm. Então, eles fazem aqui, muitos pastores, muitos líderes, e levam para as suas igrejas. Então, eu diria que nós somos um lugar em que Deus nos dá a graça de sermos esse lugar de expansão, né? É o Evangelho de Cristo. Celebrando é o Evangelho como era para ser, no sentido de eu dar nome, de eu falar, de eu ser olhada com graça, independente da minha área de recuperação. É o Evangelho de Cristo de volta às nossas igrejas. Rô, é possível, por mais estranha que pareça a ideia, mas é possível que alguém esteja assistindo e não saiba o que é o CR, não saiba o que é o Celebrando a Recuperação. Tá bom. Então, explica para quem chegou na IBAB agora, recente, o que é o CR, como ele funciona. Como o Robinson falou, hoje é quarta, hoje o dia da nossa gravação é quarta, daqui a pouco começa o CR. E é incrível, é maravilhoso. Toda quarta, faça chuva, faça sol, Natal, Ano Novo, Carnaval, nunca para, né? Sim, Se tem uma instituição que funciona nesse Brasil, chama CR, né? Pode escrever. Imparável, né? Exato. Mas fala pra gente um pouco, então, do que se trata o CR, como ele funciona, quem pode participar. Fala um pouquinho pra gente. Tá bom. Então, o CR é um programa para qualquer pessoa que queira lidar com um trauma emocional, com um mau hábito e talvez com um hábito que já é uma compulsão, né? Então, eu sempre digo que é para todos nós. Quem é que não tem um mau hábito, né? Quem não tem um trauma, né? Nem que seja aquela palmadinha, né? Quando nasceu. Então, qualquer uma dessas áreas que eu queira lidar, eu tenho a oportunidade de estar nesse local, né, que nós chamamos CR, e nós dividimos em pequenos grupos. E eu tenho um grupo, por exemplo, de pessoas que querem lidar com a ira, por exemplo. Eu tenho um grupo de pessoas que querem lidar com a compulsão alimentar. Nós temos na nossa comunidade um grupo que está lidando com trauma emocional. Descobri que eu sou adotado. Tá. Nós temos o grupo que lida com uma codependência, né? E quando alguém pergunta, na Bíblia, o que é codependência? É o irmão do filho pródigo, né? Que ficou bravo porque ele é todo certinho, arrumadinho, e ele não vai para a festa porque ele está bravo com o irmão que bagunçou com tudo. Então, ele é o certinho, né? E eu diria que esse grupo que é o meu grupo, é a área que eu trabalho, codependência. Então, compulsão sexual, pornografia. Então, eu me encontro com essas pessoas e eu me vejo na fala dessas pessoas. Eu tenho 3 a 5 minutos para falar, né, para falar da minha área. Então, eu vou dando nomes, eu vou nomeando. E conforme eu vou nomeando, eu vou conseguindo me ver. Eu vou conseguindo lidar, ver. Eu sempre digo que quando fica tudo anuviado na cabeça, quando a gente não dá nome, então, quando eu nomeio, fica mais claro. E isso, há um tempo atrás, na minha vida religiosa, não era possível dar nome. Né? Você era excluído da igreja, você era excluído, você não... Né? Eu me lembro que um diácono na nossa igreja falava assim, maldito homem que confia no homem, você não vai abrir nada para esse povo de igreja, né? Que absurdo, porque em Atos, quando o Senhor é assunto ao céu, eles se reuniam em grupos pequenos e falavam deles. Obviamente, cantavam. Então, eu sempre digo que é o Evangelho de Cristo ali, de Atos. Então, o Celebrando é esse lugar em que eu me encontro. Tem a primeira parte, que é o louvor, que nós lemos a oração da serenidade, os princípios de Mateus 5, e nós nos dividimos depois. Nós temos uma lição, são 25 lições, e nós dividimos em grupo para lidar com essas questões. Então, é o Evangelho de Cristo de volta às igrejas. E tem as divisões etárias, né? Tem o CR Teen, CR Kids. Sim. Nós temos o de adultos, que é a partir de 18 anos, mas nós temos os teens e nós temos o CR Kids. E é muito precioso porque eu vivi uma situação tão linda. Algumas semanas atrás, a líder me contou que tem oração da serenidade, que a base de Celebrando é eu não consigo mudar o outro, mas eu consigo trabalhar as minhas questões. Né? Então, não dá para mudar o outro.
Então, eu fiz a oração da serenidade com as criancinhas. Nós estamos falando de crianças de, no máximo, 11 anos, 5 a 11 aninhos, que fala: Senhor, me dê a sabedoria, me dê a coragem para mudar o que eu posso, me dê a paciência para lidar, para ficar quietinha com o que eu não posso, e me dê a sabedoria para saber o que eu mudo e não mudo. Então, terminaram a oração, a professora falou: então, a gente consegue mudar o outro? Que a resposta seria não, né? A menina levantou assim: pode sim. Aí a professora falou: mas como? É só trazer para o CR. Que lindo. Que linda! É só trazer para o CR que a pessoa vai mudar. Eu não sei qual é a mãezinha dessa pessoa, mas... Então, é isso. Legal Temos demais. as faixas etárias e é de fato abençoador. Tem crescido. Eu acabo de vir do congresso, do Celebrando Internacional. E tínhamos por volta de 17 nações. Nossa. Tá no mundo todo. Tá no mundo todo. Não é um programa, né? Eu acredito que é um estilo de vida cujo nome é Jesus. Em vez de chamar CR, podia ser Jesus, podia ser o Evangelho de Cristo, sabe? O Evangelho de Cristo. E aqui eu queria também falar uma coisa interessante, é que eu tinha um certo cuidado por ser algo que nasceu nos Estados Unidos. Então, como vocês sabem, acho que deu para perceber que eu amo os Estados Unidos, mas eu sofri muito os 10 anos que eu passei lá, porque os meus valores, né, foram desafiados. Por isso que eu acabei indo para a escola de intercultural e o Fuller. Então, eu falei: puxa, levar um negócio desse, né? Será que esse negócio não é enlatado, americanizado? Exatamente. E a nossa teologia contextual aqui. Isto. Eu pensei: Senhor, esse negócio é de Deus mesmo? E sabe, eu acredito que sim. Eu vejo hoje em dia que é de Deus. Apesar, podia ter nascido no Brasil, na China, mas o Evangelho de Cristo tem tudo quanto é lugar, não é? Então eu... E a marca é a integralidade de quem é o sujeito no mundo, né? Então, todas essas áreas que você mencionou pra gente, o Evangelho tem uma resposta. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Eu acredito que se está na nossa comunidade, né, que é uma comunidade que tem uma visão tão ampla, né, é o Evangelho de Cristo, sim. Senão não ficaria. A nossa comunidade é a que tem um celebrando maior do Brasil. Só tem um celebrando maior do que o nosso, o Canadá. Mas eu falei pro canadense ficar esperto. logo. Falei pra ele, olha, fica esperto. Sensacional. Muito bom. E da onde vem a expressão só por hoje, só por agora? Que a gente sempre usa, né? É assim, olha... É nos grupos de partilha? Nos grupos de partilha. Porque a ideia é não tenho que pensar no amanhã, daqui a um mês, por hoje. Por hoje eu não vou acessar pornografia. Por hoje eu não vou binge, né? Comer. Por hoje eu não vou cheirar. Sabe? É um dia de cada vez. Né? Um dia de cada vez, que nasce lá de Mateus. Eu não tenho que me preocupar com amanhã. Não, é um dia de cada vez. E alguns de nós falamos, muitos de nós sabe, 1 hora de cada vez. Olha isso. É 1 hora de cada vez. Daí a gente vê a importância da fundamentação teológica. Porque nem toda teologia sustenta isso só por hoje, só por agora. Exato. Só por hoje é o que você é fraco, não tem fé. Exato. Bem colocado. Pastora Roseni. Pastor Robinson. Você é conhecidíssima, então, por esse ministério que é maravilhoso. É de Deus, sim. Amém. Por conta disso. Daqui a pouquinho a gente vai ter o CR dessa quarta-feira com muitas pessoas, todos filhos e filhas amadas de Jesus. Amém. Né? Mas você também é conhecida, sobretudo nesses últimos anos pandêmicos e pós-pandemia, como uma das nossas presbíteras. Então você está no hall, de um dos halls de liderança da comunidade, tem nos abençoado muito, né, com as suas inserções, participações, colocações e tantas coisas, né, que a gente aprende contigo. Mas a gente começou também a ter uma Roseni pregadora, ou como os latinos falam, predicadora. Né? Você tem nos abençoado mensalmente aqui na comunidade, pregando no púlpito da IBAB, ou desde o púlpito da IBAB. Né? E como você chegou
nesse lugar, né, da pregação, e como que você está sentindo, como que você tem percebido a comunidade. Fala um pouquinho da Roseni, pregadora da IBAB. Puxa vida. Então, é uma das coisas, talvez na mesma linha que todas as outras aconteceram, que eu olho e falo, que misericórdia é essa de nosso Pai Eterno? Que misericórdia é essa? Que graça é essa? De poder subir num púlpito em que vocês estão, sabe? Num púlpito tão seleto, num púlpito tão abençoador, que tem me suprido ao longo de tantos anos, né? Eu digo, queridos, que eu conheci a Jesus na IBAB. Apesar de ter aceitado Jesus com 6 aninhos de idade, com aqueles irmãos missionários, mas tem uma parte desse Jesus que eu conheci aqui. Porque ali eu conheci o Jesus, o Deus do Velho Testamento, sabe? E por falar nisso, eu sempre li o Velho Testamento. Né? Eu me lembro quando cheguei no Novo Testamento, eu achava meio sem graça, sabe? Porque no Velho que tinha ação, eu gostava daquilo, sabe? Foi na IBAB que eu comecei a gostar dos evangelhos. Foi na IBAB que eu conheci Jesus, esse Jesus, essa compaixão, esse amor. E os líderes, os pastores, né, da nossa comunidade. Então, eu diria que eu conheci Jesus nessa comunidade. Então, tendo a honra agora de subir nesse púlpito... A honra é nossa, Rô. Isso é verdade, Rô. Pois é, queridos. Eu ainda digo que é minha, no sentido de que não dá para explicar como eu fui parar no púlpito da IBAB. Eu sou gaga. Vocês perceberam? Não, se você não fala, a gente não ia saber. Não, que isso. Né? Não. Eu gaguejo muitas vezes. E isso também eu vejo que foi... falei do pastor Ed, que me tirou daquele negócio lá do MAI, mas foi ele quem me viu. Foi o pastor Ed que um dia, out of the blue, como diz o americano, falou, olha, tal dia nós vamos ter algumas mulheres pregando e eu queria... Deixa eu contar a história porque é bonitinha. Sim. O pastor Ed mandou um recadinho pelo WhatsApp, olha, quero conversar com você no domingo. Eu falei, meu Deus, o que será que eu fiz? Essa chamada do pastor, né? Pelo menos não vai ser no... Como chama? No gabinete. No gabinete. Pelo menos não falou gabinete. Eu vou conversar com você. Tomara que seja depois do culto e tal. Aí eu pensei, poxa, que será, né? Aí ele pegou e falou assim, olha, que tal domingo nós vamos ter algumas pregadoras e eu queria saber se você podia, se você aceitaria pregar no... Ser uma delas. Ser uma delas, né? 11 horas. Passou pela minha cabeça assim, sabe? Ele falou, falei sim. Aí eu falei, fui no caminho, pensando assim, no caminho para casa, falei assim, ele perguntou se eu vou pregar na IBAB no domingo de manhã, mas o púlpito sempre é ele. Eu falei, o pessoal vai levantar, sabe, e tal. Aí eu falei assim, não, acho que ele não deve ter falado isso, não. Ele deve estar sonhando. Aí mandei, falei assim, pastor Ed, o senhor falou se eu podia tal domingo, só confirmar. Falou, Eu falei, eu pensei comigo, acho que eu já falei que eu vou. Foi assim, o primeiro domingo. Eu me senti tão abençoada, sabe? Estando ali, me senti tão abençoada, sabe? Então, cada vez que eu subo, cada vez que eu preparo, é como o Espírito Santo fala no meu coração, sabe? Eu me sinto muito agradecida, muito agradecida a Deus. E eu me lembro que uma das vezes que eu ia falar, o que eu falei, vocês dois estavam na mesa, eu estava agitada, alguma coisa assim, acho que uma vez você orou comigo antes, e uma vez eu falei, vocês deram falando um pouquinho sobre o que eu falei, né? Olha, Roseni, eu vejo você assim, assim, assim. Foram palavras tão abençoadoras. Eu saí daquela sala assim, me sentindo tão abençoada. No café ali, né? No café. Vocês me abençoaram. Você orou comigo uma das vezes, você falou umas palavras tão fortes, sabe? Como é linda essa... como é lindo essa troca, né? Essa troca. Eu me sinto tão amada por vocês. Me sinto muito amada pelos pastores da IBAB, sabe? Sendo mulher, e desculpe, sendo negra, sabe? Tem que se desculpar, não. É isso, é o seu lugar. Pois eu me sinto muito, é um privilégio.
eu falar do púlpito nosso IBAB é privilégio. Eu me sinto as lágrimas descem, sabe? Tendo a honra de fazer parte dessa comunidade, dessa liderança que ama Deus, que ama suas próprias famílias e que tem abençoado tantas vidas. É uma honra. Pra gente, sem ficar medindo palavras, né, Robson? Mas pra gente é incrível ter você no nosso púlpito, partilhando do seu coração, daquilo que Deus te dá. É enriquecedor para nossa comunidade, né? Falei com você aquele dia e também no nosso encontro de pregadores, né? Que a gente faz algumas quintas-feiras com o nosso pastor. Falei que sou ricamente abençoado pelos seus sermões e, inclusive, em um dos seus últimos sermões, eu falei para você que eu vi Jesus de um jeito que eu nunca tinha visto. Amém. Então, pra gente é uma riqueza mesmo. Infelizmente, a gente precisa caminhar para o fim da nossa conversa, Rô, que está riquíssima, está muito legal. E aí, a minha última pergunta, a nossa última pergunta, tem a ver ainda para fechar o assunto do CR, né? À época da nossa gravação, o congresso do CR ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Eu participei com vocês no congresso, que acho que foi em 2018, 2019, né, que teve aqui na IBAB também, que teve a banda Resgate, foi super legal. E esse ano vai ter de novo congresso. Então fala pra gente um pouco do congresso do CR, quando que vai ser, porque a gente ainda está na época pré, né? E a programação, quem pode participar, o que vocês estão esperando desse congresso. Pois é, queridos, né? É um tempo tão precioso o nosso congresso, porque é onde os celebrantes do Brasil todo se encontram. E é tão especial quando é na IBAB, porque porque é a nossa casa, vamos dizer assim. Então vai ser aqui na IBAB, no dia 4 e 5 de novembro. Legal. Nosso tema vai ser Celebrando a Vida Plena. Né? Pensando na vida física, nós vamos ter alguém falando sobre questões de saúde, exercício, alimentação. Celebrando a vida financeira, vamos ter alguém que vai nos falar um pouquinho sobre a questão financeira. Celebrando a vida marital e a vida familiar. Então, olha, não fui eu quem falei, viu, pessoal? Está dentro das habilidades, sim, tá bom, pessoal? Todo mundo pode participar. Está dentro das habilidades, sim. Então, dia 4 e 5 de novembro, aqui na nossa comunidade, todos estão convidados. Nós estamos nos separando para três grupos de audiência. Você que não sabe o que é o Celebrando, você vai vir e você vai ser abençoado, porque você vai participar dessa mesa que nós temos. Você que nem é cristão, está vendo o nosso podcast, porque eu sou maravilhosa e eles também. Bom demais, é isso aí. É isso. Você que não é cristão, não é evangélico, na verdade, talvez seja especialmente convidado, você não vai ficar fora dessa mesa. A gente não vai te doutrinar para te converter, porque quem faz isso é o Espírito, mas é para você conhecer o CR. Exatamente. E também, quem já conhece Celebrando, quem é líder, porque vai ter alguns workshops para que a pessoa faça uma reciclagem. Então, vamos ter esses três tipos. Nós estamos nos preparando para receber pessoas que conhecem, celebrando que não conhecem, pessoas que são cristãs ou que não são, e também pessoas que já conhecem o celebrando. Então, vamos englobar todo mundo. E vai ter muita música, que nós entendemos que o lúdico é muito importante. Muita música. Nós estamos pensando em ter alguma coisa, alguma peça, alguma coisa assim, para dar essa quebrada, porque né, no século XXI não adianta ficar ouvindo palestras e palestras e palestras. E nós vamos ter nossos lanchinhos lá fora. Então, seja muito bem-vindo, você que queira conhecer o que é o Celebrando. Sensacional. Rô, como o Edu fez essa última pergunta, né, do CR, espero que na nossa organização aqui a gente consiga disponibilizar esse episódio o quanto antes, para dar tempo também das pessoas ouvirem você e aí serem alimentadas nessa expectativa divinal também de participar do próprio congresso. Então vou tentar ver com o pessoal da comunicação e o pessoal da Umbrella também, que nos abençoam aqui nesse processo e projeto. Mas nesse último momento aqui nosso,
nós gostaríamos de abrir o microfone para você deixar um recadinho ali para a nossa comunidade, aquilo que estiver no seu coração, deixa um recadinho para a nossa comunidade para a gente encerrar. Poxa vida, eu pensei num versículo que tem me abençoado muito, queridos e queridas. É assim, o nosso Senhor Jesus Cristo falando: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesse século XXI está tudo tão pesado, nós temos que ter tanto cuidado, né, para não usarmos os termos errados, tanto cuidado para sermos politicamente corretos, e é um peso, E nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos convida a estarmos debaixo desse jugo. Primeira palavra que me abençoa, pode falar mais rapidinho? Não, você Primeira tem todo palavra, tempo. tá bom. Que me abençoa é que Ele é gentil de coração. Ele é manso. Essa questão de termos um Jesus que é gentil, que cuida da gente com gentileza, com leveza, já é uma bênção. Aí nos convidar dizendo que o jugo dele é leve e suave. Que vontade de pular nesse jugo, não é? Então é isso, querido. A minha oração é que você, como eu, venha a conhecer mais desse Jesus cujo jugo é leve e cujo jugo é suave. Amém. Amém. E essa foi a nossa querida pastora Roseni, para os íntimos aqui, a Rô. Rô, você nos abençoou mais uma vez, como sempre. Nossa pastora, seu lugar, onde você quiser estar, desde o púlpito ao CR, nesse podcast. Mais uma vez você tem nos abençoado muito. E muito obrigado por essa partilha, muito obrigado por você se fazer presente, contar essa história e se emocionar com a gente. Isso é um pouquinho daquilo que a gente tem tentado viver na nossa comunidade, meus irmãos e irmãs, né? Sendo comunidade mesmo. Não somos melhores do que ninguém, né? Nossa comunidade não é melhor do que nenhuma outra comunidade, porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Mas essa é a nossa forma de ser comunidade local, para essa comunidade que carinhosamente chamamos de IBAB, essa comunidade que nós amamos. E é isso. Esse é mais um Educação Cast, esse nosso podcast da nossa comunidade local. E logo mais estaremos com novos convidados, novas playlists. Rô, mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe, você e o nosso querido gringo Bruce. Né? E Edu, muito obrigado também, meu parceiro. Obrigado. Você é um parceiro sensacional. Muito obrigado. Um privilégio. Muito obrigado. Obrigado, Rô. E muito obrigada pelo privilégio de estar aqui com vocês nessa tarde tão gostosa em que eu fiz uma revisão de vida. Muito bom. Muito obrigada. Gente, um beijo no coração e até a próxima.